Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar do solitário jogo da rodada de ontem, que garantiu um joguinho 7 pra gente. Ai, pelo Nunca menos faz isso, mal, né? né? Um joguinho 7 a mais. Não sei o que eu vou reclamar, né? E Nets e Bucks, a série que a gente falou antes de começar, que era o mais próximo de uma final antecipada que a gente poderia ter, vai ter jogo 7. Já é um dos indícios de que é disputada. Mas não foi exatamente a trajetória que a gente tinha imaginado pra série, né? A gente não viu tantos jogos disputados. Ontem foi mais uma vitória que não foi fácil, óbvio, mas não foi tão apertada. O Bucks venceu em casa, superou o trauma aí do jogo passado e conseguiu pelo menos jogar com alguma tranquilidade. Depois do trauma do jogo passado e do Sixers derretendo pro Hawks, eu decidi que não existe mais vitória fácil. Se você tá vencendo por 30 pontos no último período, ainda assim tem suas dificuldades. O Bucks foi corajoso, botou as reservas lá, faltando 3 minutos. Nossa, Opa! deu medo. Se você torce pro Bucks, você teve uma palpitaçãozinha aí. Mas antes de a gente detalhar a análise dos jogos, a lembrança para você assinar o Bola Presa. Tem conteúdo exclusivo dos últimos 4 anos aí, ou mais até, de podcasts que a gente preparou, textos, vídeos, muita coisa para você. E você apoia esse conteúdo gratuito. Boa, você mantém o Bola Presa existindo e ainda ganha esse monte de coisa aí de brinde. E tem conteúdo novo toda semana. Então vai lá, conheça nossos planos de assinatura. Tem o link aí na descrição do vídeo. Ou você pode ir lá no bolapresa.com.br, tem lá uma aba para você assinar e um FAQ para tirar todas as dúvidas e ver todo o conteúdo que você vai acessar. Boa. Toda semana conteúdo novo. Nos playoffs é difícil. Nos playoffs tá difícil. Mas tem muita coisa para vocês verem. E aproveita também e ouve o podcast novo. A gente entrou no ar agora de manhã, versão editadinha em áudio. Se você quiser ver tudo da gravação que foi ontem à tarde, tem aqui no YouTube também. Boa. E no podcast a gente falou de muita coisa. Não falou da troca do Kemba Walker, que rolou hoje cedo, porque a NBA não para. Mas Kemba Walker está no Oklahoma City Thunder. Al Horford voltou ao Boston Celtics. Brad Stevens, a primeira ação dele como manager foi dizer: tava com saudade. Eu gosto do Horford. Traz ele aí, vamos tomar um chá. Bom, vamos falar do jogo de ontem, que é o que interessa no resumão. Boa. Bom, o Milwaukee Bucks ganhou 104-89. Destaque para os 89 pontos do Nets. Mais um jogo nessa série que o melhor ataque de todos os tempos. Tem uma pontuação dos anos 90. Eu sei que o Harden pareceu bem melhor ontem fisicamente, mas ainda não está atacando a cesta como costuma. O Kyrie Irving, obviamente, ainda não voltou. Mas mesmo assim, segurar o Nets em 89 pontos É impressionante. é um feito aí que o Bucks tem conseguido. Tudo que a gente critica do ataque do Bucks, e tem mais coisa para criticar mesmo nas derrotas, nas vitórias, a defesa está segurando bem a barra depois do massacre que foram aqueles primeiros 2 jogos. E mesmo quando eles tomaram 49 pontos do Durant, a defesa estava funcionando. Fez o que poderia ter feito, né? O lance do Bucks é desafiar o Nets a fazer 49 pontos do Durant todo jogo. Ontem ele fez só, o quê? 30? 32. 32. Ontem ele fez só 32 pontos, mas de um jeito interessante. Porque ele acertou 15 de 30 arremessos. O que é um bom aproveitamento. Bom aproveitamento, 50%. Ele arremessou mais vezes do que no jogo passado, que ele fez 49. Ele precisou arremessar mais. Só que no jogo passado ele fez 13 de 16 lances livres. Ontem ele fez 0 de 2. Ele tentou só 2 lances livres o jogo inteiro e ainda errou os 2. Foi só a segunda vez. Aliás, foi a terceira vez nessa temporada que ele tentou pelo menos só 2 lances livres. Os outros 2 jogos foi um com o Toronto Raptors, que ele foi em quadra só 19 minutos, e contra o Miami Heat, quando ele se machucou e jogou 4 minutos. O único jeito dele não cobrar lance livre é não estar em quadra, né? Então, com o Heat, ele jogou 4 minutos, bateu 2 lances livres. E aí se machucou e saiu. Ontem ele passou mais de 30 minutos em quadra, não jogou 48 minutos. Jogou 40. Jogou 40 só, e só bateu 2 lances livres. Então o mérito do Bucks ontem foi esse: marcar o Durant sem bater nele o tempo todo. E quando você faz isso com o Harden também, começa a explicar por que o Nets não conseguiu pontuar tanto. O Harden cobrou 6 lances livres, o Durant cobrou 2. Juntos eles acertaram 3 no jogo inteiro. É muito pouco e são 2 jogadores que tendem a ir bastante pra linha de lances livres. Eles conseguem encontrar pontos fáceis assim. O Harden a gente até entende, né? Tem uma explicação física pra isso, ele não consegue infiltrar tanto, ele vai bater menos lances livres. O Durant foi uma surpresa.
O que a gente viu, a gente não viu tanta mudança defensiva no Durant, mas acho que a gente viu mais variedade. Teve um Antetokounmpo marcando ele. Pois é, aí celebremos. Teve o PJ Tucker, como sempre. Teve muito Drew Holiday no segundo tempo. E o Durant ficou lá, não, eu vou arremessar por cima dele. E a bola às vezes nem chegava. Então talvez foi um jeito do Durant receber a bola no perímetro. Ele ficou recebendo mais perto da cesta. E vimos Chris Middleton, cobertura do Brook Lopes. Teve um pouco de tudo aí para tentar parar o James Harden. E não parou. Não pararam os arremessos. Ele acertou muitos arremessos. O Kevin Durant, né? Do Kevin Durant, mas parou as infiltrações, parou os lances livres. Conseguir marcar sem falta, acho que foi o grande mérito. Eu gosto muito da ideia de você marcar o Durant com jogadores mais baixos. Porque, claro, você oferece pro Durant a possibilidade de arremessar por cima. Mas tudo bem que ele tente. Ele precisa dar 30 arremessos para acertar 15. É muito melhor do que se ele puder infiltrar em cima de defensores mais altos e mais lentos, cobrar um monte de lance livre, dar um monte de enterrada, fazer bandeja. Eu prefiro isso. Não tem solução perfeita para marcar o Durant. O Durant é talvez um dos maiores pontuadores de todos os tempos. Então você tem que escolher as suas batalhas. Eu achei que o Bucks fez isso muito bem. Eu separei um vídeo pra gente ver alguns dos turnovers que o Kevin Durant cometeu. Foram 7, né? Foram 7 turnovers, e a maioria no segundo tempo. E acho que tem um tema em comum aqui. Porque o Durant conseguiu arremessar 10 bolas dentro do garrafão. Algumas não foram coladas no aro, mas 10 bolas dentro do garrafão. Acertou 7. Coladas no aro, bandeja enterrada, e tentou 5, acertou a 5. Então o aproveitamento dele, quando ele conseguiu chegar mais perto, foi absurdo. Altíssimo, né? Mas ele tentou 10 arremessos dentro do garrafão, 20 fora. Acho que isso faz parte do plano, né? E só acertou 2 de 8 de 3 pontos, não estava tão calibrado como no jogo passado. E vamos ver os turnovers que ele cometeu para ver o que tem em comum com isso aí. Aqui é no segundo quarto ainda, o Durant conseguiu uma troca do Brook Lopes, infiltra. E carregando a bola, como a gente viu ele dar tantas assistências no jogo passado, né? E aí já foi um dos turnovers. Aqui a gente vê como muda um pouco a defesa do Bucks em relação ao começo da série. Porque é o Chris Middleton saindo para a cobertura já. Tá, um passo do Durant na linha dos 3 pontos, mas só por ver que é uma infiltração, ele já tá saindo. Já tem uma cobertura no garrafão. Deixando o Joe Harris livre. O Joe Harris, que ontem acertou uma bolinha de 3, a gente achou que talvez. Agora sai zica. Agora vai. Não saiu a zica. Mas nem é tanto pelo aproveitamento do Joe Harris. É claro que ajuda. Se ele não tá acertando, você fica mais confiante, deixar ele livre. Mas você tem que deixar livre porque a bandeja do Durant é simplesmente imparável. Ontem o foco foi mais no Durant. O Middleton conseguiu fazer a boa cobertura. O Brook Lopes conseguiu até não ser batido com facilidade. E quando o Durant tentou o passe, foi desviado, um turnover dele ao tentar atacar a cesta. Isso que senti que foi uma diferença. O Bucks estava muito mais preparado para possíveis passes do Durant. Que pegou todo mundo de surpresa no jogo passado, né? Ele não tem essa característica, né? E aqui uma troca de marcação. Então o Bucks fazendo uma coisa que eles não são tão fãs, mas fizeram. Chris Middleton marcando ele. E o Durant tenta entrar no garrafão. Turnover. De novo ele tentando atacar a cesta e cometendo erro. Aqui tem até a ajudinha do Brook Lopes e do Antetokounmpo, mas na verdade o erro é antes da pressão chegar de fato. Não deu tempo, né? Foi o Durant... mérito do Chris Middleton de não ser batido, que é uma coisa que a gente bateu na tecla também no jogo passado. Alguém tem que ficar na frente dele, né? E quando a ajuda estava chegando, o Durant se afobou um pouco. E ele levando a bola mais uma vez, mesmo com o Harden em quadra. Agora marcado pelo Antetokounmpo? Pelo Antetokounmpo, e chega a ajuda do Drew Holiday, deixando o Harden livre. Mas deu um tapinha na mão do Durant. E aí, contra-ataque, que também foi um dos temas do jogo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, você tem que fazer escolhas. Você tem que abrir mão de alguma coisa. O Bucks, como defesa, tá abrindo mão de defender a zona morta. E aqui, de novo, um bloqueio simples. O Bucks troca de marcação, então não obcecado em deixar o PJ Tucker no Durant. E o Antetokounmpo marca ele. Beleza. E o Durant quer esse duelo? Talvez imaginando que seja mais fácil de infiltrar, que o Antetokounmpo é mais lento. Mas ele não é tanto assim. E você permite a cobertura, né? Não, mas foi nisso. Ele tomou o corte do Durant. Porque o Antetokounmpo se empolga também, né? Tomou o corte, mas o Drew Holiday já tá aqui. Obriga o Durant a pegar a bola mais cedo, em vez de dar mais uma batida no chão. Ele começa a passada muito antes, né? E o PJ Tucker sai do Jeff Green pra ficar aqui na cobertura. E é uma falta de ataque, prestes a acontecer. Aí o Durant é obrigado a forçar o passe e dar o passe pra fora. E o Drew Holiday vai nessa ajuda
do James Harden, sai do James Harden. Então, é realmente o Bucks se arriscando, pagando para ver, para tirar um pouco o Durant da partida, e deu certo. O Nets não teve um bom aproveitamento de 3, às vezes a bola nem chegou, como no caso dos turnovers. E aqui a gente vê o Antetokounmpo saindo para essa troca, né, que eles vão fazer, e o PJ Tucker roubando a bola antes do passe chegar no Jeff Green. Então, mas o legal é que o PJ Tucker não tentou se comprometer com o Jeff Green logo de cara. Ele fica no Durant e aí o passe fica muito difícil, né? E vira mais um contra-ataque, agora com falta bem dura até do Durant no Antetokounmpo. O Durant não tá acostumado a ser esse cara que começa o pick and roll e dá os passes no meio da marcação, né? Precisa calejar em fazer isso. Ele acertou no outro jogo vários desses, aquele que o Bruce Brown fez 16 pontos, e foi muito legal, ele é capaz de fazer. Não é o estilo de jogo dele. E com uma defesa que tá preparada pra isso, desenhada pra isso, fica muito mais complicado. E vê se não parece um Antetokounmpo aqui. Ele recebe na transição e aí fecham 3 caras na frente dele. É isso, Toma um pouco aí do seu próprio veneno. Ninguém no Joe Harris. Ninguém no Jeff Green que acertou 1000 bolas de 3 no jogo passado. E o Durant perde a bola. Não é fácil tomar uma decisão quando de repente surge uma muralha na sua frente. Eu achei que foi um bom trabalho do Bucks de tentar parar as infiltrações do Durant, e os arremessos foram contestados. Se ele acerta todos os arremessos contestados de novo, aí você vai perder de qualquer jeito. Faz parte. Mas você está vivendo perigosamente de deixar o Joe Harris livre, de deixar o Harden livre. O Harden acertou bola de 3 ontem, ao contrário do jogo passado. E se eles começarem a acertar, aí talvez o Bucks volte a adaptar a defesa. Mas achei que foi uma ideia legal já que o time, na atual situação do Joe Harris em crise, Harden morto muito louco, Kyrie Irving machucado, tudo começa com você, o foco é você, é de Kevin Durant. Se por acaso outro problema surgir, a gente resolve na hora. É isso. E é um pouco o que a defesa do Nets faz com o Antetokounmpo. Né? Eles focam a defesa inteira nele, tentam bloquear o caminho dele pra cesta. E se o Middleton quiser ter um jogo genial, fique à vontade. E o Middleton ficou bem à vontade. Fez 38 pontos. O Drew Holiday fez um bom jogo também com 21, apesar das bolas de 3, né? Não tá caindo, né? Deu um pouco de raiva, mas foi engraçado também. Porque ontem foi o primeiro jogo da série que o Antetokounmpo não tentou nenhuma bola de 3. Louvemos! Aleluia! 0 de 0. 0 de 0. Não arremessou de 3 pontos. Tentou 20 arremessos, acertou 12. Fez 30 pontos. Foi um bom jogo do Antetokounmpo. Um jogo muito bom do Antetokounmpo mesmo. Aí o Drew Holiday resolveu arremessar 10 bolas de 3. E acertou uma. Alguém precisa dar uns arremessos idiotas de 3, né? E o Bucks acertou 7 bolas de 3 como um time. 5 foram do Chris Middleton. O resto do time acertou 2, teve 21% de aproveitamento. Foi péssimo. O Bucks nos playoffs, sei lá o que acontece. Eles são um time montado pra arremessar de 3 pontos com o Antetokounmpo infiltrando e passando pra fora. Esse é o desenho básico do time. E eles estão no jogo 7 contra um favorito ao título, porque arremessando sei lá quantos % ridículos de 3 pontos. Não, mas eu tô muito feliz quando o Antetokounmpo finalmente descobriu um jeito de não errar bolas de 3. Não tentar. Não tenta nenhuma. Quieto, se você não tentar, você não vai errar. Olha que conselho lindo pra sua vida. Hein? Outro número que mudou em relação ao jogo passado, além das bolas de 3 no Antetokounmpo, os pontos de contra-ataque que eu citei mais cedo, a gente viu alguns aí nos turnovers do Durant. O Bucks tinha feito 5 pontos de contra-ataque no jogo passado, fez 21 ontem. Uau. O Durant tá recebendo esse tipo de marcação e cometendo um monte de turnovers, ajuda muito você poder puxar contra-ataques. E o Bucks fez 104 pontos, alguns pontos foram no garbage time lá no finalzinho. Dá pra falar de que uma a cada 5 cestas do Bucks veio de contra-ataque. Dá pra falar. É impressionante. 21 de 104 pontos. É um número muito alto. E é onde o Antetokounmpo é mais útil. Então eu acho que foi um bom desafogo ofensivo pro Bucks, porque a gente viu muito do que a gente tá vendo do Bucks e que a gente nem tá sempre muito satisfeito. Que é mano a mano exagerado, umas bolas difíceis, arremesso de meia distância sobre uma marcação forte. Porém, quando o Bucks abriu a vantagem final, porque o Bucks abriu uma vantagem no começo de 10 pontos assim e ficou carregando essa diferença, caía para 5, para 3, ia para 10, até o fim do terceiro período. No fim do terceiro período, começo do quarto, levou para 21. E aí eu pensei, perdeu, o Bucks perdeu, já era. Mas durante essa sequência, foram muitas cestas desse tipo.
Eu até separei pra gente assistir algumas. Ah, boa. Aí dá pra dizer que não é o ideal, mas Mas às vezes funciona. às vezes funciona. Essa é uma jogada que, se você prestar atenção, ela acontece 100 vezes por jogo. Que vem os 3 jogadores do Bucks, aí o Antetokounmpo faz um bloqueio e o cara que tá vindo pra cá recebe. E aí daí começa a acontecer alguma coisa. Parece tão inútil, né? Parece que ele ia receber essa bola mesmo sem o corta-luz, mas é que o corta-luz força aí algumas movimentações, né? E o Drew Holiday resolve no mano a mano com o Blake Griffin e arremessar de meia distância e acertou. Não é lindo, mas também não é horrível. Não é um Antetokounmpo de 3. É. Aqui mais pro fim do terceiro período. Um handoff do Antetokounmpo. E aí vai o Drew Holiday no mano a mano de novo com o Bruce Brown. Fez. Mas, tipo, se erra 2, 3 dessa, a gente fala, gente, para com esse mano a mano. Tenta construir uma jogada. Mas aqui, ó, o Chris Middleton olhou o Landry Shamet. Nossa, é que esse giro de corpo deixou o Nets inteiro olhando pro outro lado. E eu sou muito fã do Middleton. Eu gosto desse arremesso dele. Mas é o Bucks não fazendo muita coisa. São os arremessos bem contestados, apesar do Shamet não ter muito tamanho pra atrapalhar o Chris Middleton. Então, esse duelo eu acho melhor que o Drew Holiday no mano a mano, que é... Vamos tentar atacar o Shamet, vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que o Shamet reage. Você erra, alguns desses você para e tenta outra coisa. Mas aqui também tem um pouco do que o Bucks fez, muitas vezes, que nem sempre com a decisão mais inteligente, que é... Não é um contra-ataque, o Nets já voltou, mas é um ataque muito rápido. É tipo uma semi-transição, né? Você vê que o Joe Harris tá preocupado em fechar o garrafão, e aí ele aponta, tipo, tá livre. E aí quando ele vai pro jogador dele, que é o Chris Middleton, ele já tá... Ele tá vindo pra frente enquanto o Middleton tá indo pro outro lado, sabe? É muito fácil de ser batido, né? Não é um contra-ataque, mas é como se fosse. Porque forçou o Joe Harris a estar num lugar defensivamente que ele não deveria estar. É. Porque ele teve que tapar o garrafão muito cedo, né? E aqui sim, ó. Arremesso errado, o Nets demora pra voltar, é a última posse de bola do quarto, e o Bucks parecia que não ia ter tempo, né? O Durant ficou segurando a bola até 7 segundos aí. Mas virou um contra-ataque. Tem 2 defensores pra trás da bola. E aí o Chris Middleton consegue esse arremesso. Eles pegaram a bola do campo de defesa faltando 4 segundos, tentaram 2 arremessos ainda pra fazer. Então o Bucks estava bem ligado no jogo. E o Nets nem voltou. E aí no fim do quarto, no metade do quarto período, que é quando eles abriram a vantagem de fato, de novo, mais mano a mano, Drew Holiday pra cima do Jeff Green. Mas esse é bem legal. Esse infiltrou, conseguiu chegar bem perto do aro. Eu gosto mais quando ele consegue a bandeja ao invés de parar pra arremessar na meia distância. E é porque o Jeff Green meio que caiu na possibilidade de um arremesso de 3. E o Durant tentou 10 no jogo. E o Durant não se comprometeu em fechar o corredor aqui e ceder a bola de 3 pro Tucker. O Durant meio que assistiu só a jogada. Mas não deixa de ser um mano a mano. E aqui uma boa cobertura depois desse passo. Um passo do Durant que deu certo. O Jeff Green que hesitou e acabou perdendo a bola para PJ Tucker. E aí o Bucks acelera. E aí é contra-ataque. Isso, esse é o melhor Antetokounmpo possível. E tinha sido logo depois do Joe Harris acertar uma bola. Aí depois ele já faz uma falta e toma a cesta. Não é o dia do Joe Harris. E aí a jogada que matou o jogo, eu acho. Os milhões de rebotes ofensivos do Antetokounmpo. Ele transformou essa numa cravada espetacular. A la Boban, né? Porque parece que ele nem saiu do chão direito. Parece que não pulou. Ele enterrou e já tava no chão. E foram 17 rebotes para o Antetokounmpo, 5 ofensivos. Ele fez muita diferença. Muitas vezes ele era o cara mais alto na quadra, né? E aí, quando a diferença já tava bem confortável, faltando menos de 5 minutos, aí pra matar, uma bolinha de 3 com falta, aí já era. E esse é o lugar que você quer atacar o Harden. Não ali perto do garrafão que nem o Antetokounmpo fez no último jogo, né? E eu achei que eles tentaram atacar o Harden mais do que no jogo passado. Nem sempre deu certo porque o Harden foi escondido. E se chama o cara que tá fazendo... que tá sendo marcado pelo Harden pra fazer o bloqueio, o Harden não vai. Vai outra. Tá muito longe, dá tempo do Harden ficar e outra pessoa ir lá cobrir, né? Então eu achei que o Bucks tentou pelo menos atacar o Harden, às vezes conseguiu, como nesse lance, atrair o Harden pro perímetro, e aí o Chris Middleton foi pro mano a mano e deu certo. Então, não sei se é o jogo dos sonhos do Bucks tem tantos lances individuais do Chris Middleton e do Drew Holiday. Então poucas bolas de 3 pontos do time. Mas ontem eles foram bem nesse mano a mano. Conseguiram transformar em pontos. Conseguiram uma boa sequência no quarto período. O que também faz a gente falar da parte psicológica. Porque a última derrota foi bem dolorida.
E eles entraram bem no jogo, não pareceram nervosos no começo, não pareceram nervosos quando a diferença do primeiro quarto caiu, não pareceram nervosos no quarto período. Quando a diferença ficou em 20, que eu tava desesperado, eles pareciam tranquilos. Executaram o plano de jogo deles. Ajuda que deu certo, né? Se o plano de jogo inicial começa a dar errado e o Joe Harris mete bola de 3, vai saber o que acontece. Mas eles fizeram, acho que foi um jogo bem cerebral, pensando que se o Bucks perdesse, estava eliminado. É que o Bucks não teve que fazer nenhum ajuste o jogo inteiro. Então ajuda você a manter uma solidez, tanto no ataque quanto na defesa. Mas foi impressionante que eles tivessem um plano tão sólido e pudessem manter a tranquilidade executando, né? Eu fiquei surpreso. Ao longo da partida não parecia... Ajuda a jogar em casa, com a torcida feliz e de estar na frente do placar. Mas não pareceu em nenhum momento que, tipo... Se perder, tá fora. Se perder, acabou a temporada. Eu acho até pior jogar em casa nesse momento. Porque, tipo, a gente vai ser eliminado na frente dos nossos torcedores, né? Se é um jogo de eliminação em casa e tá no terceiro período e o Nets passa na frente... Você vê a torcida ficando meio ansiosa. Fica aquele silêncio no ginásio. A mão da galera começa a suar, assim. Ontem não. Ontem o Bucks conseguiu manter o controle o jogo inteiro. E foi importante pra eles começar jogando bem pra não chegar nessa situação. Tipo, faltam 5 minutos, tá empatado. E a bola tá na mão do Durant. Não, isso seria bem mais tenso. Faltando 5 minutos, a diferença estava em 17. Não tinha nem os titulares em quadra. Então tava tudo bem. Então teremos um jogo 7. E vamos ver se o Bucks mantém essa tranquilidade, se vai ter que fazer ajustes, se o Durant vai encontrar maneiras de pontuar mais, chegar mais perto da cesta, passar mais a bola. E como vai estar o Harden, porque o Harden jogou, parecia se arrastar no jogo 5. Ontem ele acertou arremessos, pareceu mais ágil. Quem sabe mais 2 dias aí não dá mais um saltinho de mobilidade pra ele. Se ele começar a infiltrar e voltar a bater lance livre, aí o Bucks vai ter uma dificuldade de ajustar. Muda muita coisa. As ajudas na infiltração do Durant tem que ser diferentes. Mas assim, o que o Nets mais precisava é que os coadjuvantes acertem bolas de 3 pontos. No jogo passado, não do John, tem o anterior, o Joe Harris ainda estava frio, mas o Jeff Green acertou um monte, o Blake Griffin acertou alguns. Eles precisam ter arremessadores ao redor do Durant. É o que deixou o Nets tão difícil de ser defendido ao longo da temporada, mesmo quando sempre tinha 1 ou 2 desfalques. Porque os coadjuvantes estavam lá, acertando bolas, ou no caso o Bruce Brown infiltrando, dando passes. Eles precisam aparecer, senão a gente vai ver mais paredão contra o Kevin Durant, como a gente viu ontem. Pois é, e a gente vê quão cruel é isso. Como a gente gosta de apontar o dedo pro Antetokounmpo, mas toda estrela sofre quando vê um paredão desses. Dúvida. E o resto do time precisa responder, precisa punir a defesa por estar fazendo esse tipo de paredão. Vamos ver se o Nets consegue isso. Boa. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente volta. Amanhã, sem dúvida, vai ser mais longo o resumo, porque a gente tem 2 partidas hoje e as 2 podem acabar com um time eliminado e outro classificado para a final de conferência. O Hawks vai tentar vencer os Sixers, eliminar os Sixers. Já pensou? A gente pode ter 2 times eliminados para ter 2 jogos 7. De qualquer maneira, a gente tem história. Tem assunto para falar amanhã. Então... voltem amanhã que a gente vai estar aqui para falar de NBA. Boa, e até lá, não deixem de escutar o nosso podcast no Spotify ou nos seus agregadores de podcast favorito, mas também tem a versão em vídeo aí, se você ainda não assistiu, dá uma espiada lá. E a gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!